Vida e Saúde. Apoio Cultural Evangelista Torquato, Centro de Reprodução Humana. Olá! Você já escolheu como é que vai ser o seu parto? O Vida e Saúde de hoje pode te ajudar. Nós vamos conhecer o depoimento de mulheres que contam como o parto normal serviu para uma mudança de vida. E a gente discute também alguns mitos e verdades. Será que é possível ter um parto normal após uma cesariana? E o programa de incentivo do Ministério da Saúde tem o objetivo de combater a epidemia de cesarianas em hospitais públicos e particulares do Brasil. O Vida e Saúde já começou. Os números alarmantes de cesariana no Brasil vêm se tornando uma preocupação para as autoridades de saúde. Somente aqui em Fortaleza, cerca de 70% dos partos são cesáreas. Para reduzir esse número, o Ministério da Saúde criou um projeto Parto Adequado. São 9 meses de preparação até que chega a tão esperada hora de dar à luz. Durante o período, o corpo da futura mãe também se apronta para o nascimento. Mesmo assim, nem sempre o parto normal é possível. Nesses casos, a cesariana é uma cirurgia decisiva para garantir a segurança da mãe e do bebê. Mas, nos últimos anos, o procedimento vem sendo usado sem o devido controle. É até vergonhoso o Brasil ter elevados índices de cesárea, como tem hoje. E, assim, a gente não tem justificativa do ponto de vista científico, de evidências científicas, de que a cesárea é melhor do que o parto normal. Muito pelo contrário. Os trabalhos mostram que o parto normal é melhor, tanto para a mãe como para o bebê. Para conter a chamada epidemia das cesáreas, desde 2012, o Ministério da Saúde vem desenvolvendo nos hospitais municipais o programa Rede Cegonha. O projeto, que tem como objetivo humanizar o nascimento, assiste a mãe e o bebê em 4 fases: no pré-natal, infância, transporte e parto e nascimento. Essa última contempla as boas práticas de atenção ao parto. Que elas trabalhem com a presença do acompanhante, que elas trabalhem com os métodos não farmacológicos de alívio à dor, deambulação livre na sala de parto, a forma que a mulher quer parir, né, ou a utilização de ambientes individualizados para essa mulher, para que ela possa passar todo o seu processo do trabalho de parto e parto nesse mesmo ambiente. Temos trabalhado os projetos de reforma de ambiência dessas maternidades para que o ambiente também ele contribua, né, para que ela possa ter esse incentivo ao parto normal. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o índice aceitável de partos cesáreos é de 15%. Mas aqui no Brasil, somente no Sistema Único de Saúde, o procedimento é realizado em 40% das gestantes. Já na rede particular, esse número é ainda maior. Cerca de 90% dos partos são cesarianas. Para tentar diminuir esses índices das chamadas cesáreas eletivas, principalmente na rede particular, vem sendo elaborado o projeto Parto Adequado. O grupo desses hospitais, eles vão trabalhar indicadores, vão trabalhar a qualificação desses profissionais e tem algumas que eles estão chamando de ações complementares que esses serviços podem fazer, que são grupos de gestante, estimular o acompanhante, né, para essas mulheres como uma forma de orientá-las, né, que a gente usa esse termo, empoderá-las de informações para que ela possa decidir junto com o profissional o melhor tipo de parto para ela. Ao todo, são 32 hospitais no Brasil que estão incluídos no programa. Aqui em Fortaleza foram 3 hospitais da rede pública e particular: o Hospital da Mulher, Hospital Cura d'Ars e Hospital Regional Unimed. A meta é reduzir o número de cesáreas até outubro de 2016. De acordo com a coordenadora do Serviço de Obstetrícia de uma das unidades participantes, o projeto representa um esforço para mudar essa realidade. Nós queremos reduzir o número de cesáreas, aumentar o número de partos normais, reduzir o número de bebês que são internados em UTI neonatal, em berçário de médio risco, em função de uma cesárea eletiva, por exemplo, e diminuir também os riscos adversos que podem acontecer numa cesariana. E aqui no estúdio a gente está recebendo o obstetra Dr. Jader Carvalho, que é diretor-presidente da Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Ceará, Copego.
Doutor Jader, tudo bem? Tudo bem, Marina. O que é exatamente a cooperativa? Explica pra gente, antes da gente entrar no nosso tema. Claro, a Cooperativa dos Ginecologistas do Estado do Ceará, ela congrega em torno hoje de 560 obstetras altamente qualificados, são obstetras comprovadamente certificados para o exercício correto, né, e ético da ginecologia e obstetrícia no Estado do Ceará. Essa cooperativa ela luta junto aos convênios e algumas instâncias públicas por melhores condições de trabalho do exercício da tocoginecologia, da ginecologia e obstetrícia no Estado do Ceará. Então a gente luta por melhores maternidades, né, a gente luta por melhores condições de trabalho e também envolve a questão dos honorários médicos, dos honorários do ginecologista e obstetras. A gente viu aí na reportagem um pouco sobre esse programa, né, do Ministério da Saúde, de incentivo ao parto, né? Quais são os fatores, doutor, que a gente poderia citar aqui que levam a esse aumento das cesarianas aqui no Brasil e aqui no Ceará especificamente? Pronto. É interessante essa pergunta. Por quê? Existe, na verdade são, como você falou, é uma série de fatores, né? A gente tem, hoje, na saúde suplementar, no sistema privado, em que esse índice é mais alarmante, nós temos aproximadamente 80% de cesariana na saúde suplementar e por volta de 40% de cesarianas no Sistema Único de Saúde, né? Na saúde suplementar existe uma conjuntura que leva a isso. Por exemplo, nas principais maternidades que atendem aos convênios no estado do Ceará, não tem equipes completas de profissionais de saúde. Quando eu falo em equipe completa, eu falo em 2 obstetras de plantão, em anestesista, em neonatologistas, em técnicos de enfermagem, em enfermeiras obstetrizes, né? Então, essa falta de equipes completas, se você for nesse momento nas maiores maternidades privadas do estado, algumas delas não têm essas equipes, né? Então, isso leva a uma conjuntura de que é mais cômodo para a paciente ir para o profissional médico e mais seguro até a questão da cesariana. Um outro motivo que a gente poderia apontar é o medo do desconhecido. No nosso dia a dia, na nossa prática obstétrica diária, quem labuta na obstetrícia, ela vê que as pacientes têm medo do desconhecido, têm medo do trabalho de parto. É aquela questão, eu costumo citar muito a frase de um obstetra antigo, Dr. Juarez Carvalho, que ele diz: o trabalho de parto, ele não tem prognóstico, eu não tenho como adivinhar o desfecho, ele tem diagnósticos sucessivos. Então a paciente tem medo disso, às vezes ela tem medo, doutor, a gente vê muito excitando, doutor, sofri meu parto todinho e acabou numa cesariana, mas eu só tenho como saber se ela vai evoluir para um trabalho de parto normal, avaliando sucessivamente a cada hora, a dilatação do parto, a descida. Então esse medo do desconhecido gera também essa alarmante situação, essa epidemia de cesariana que a gente tende a citar, né, que a gente está citando aqui. E um outro fator também que deve ser frisado, e aqui eu levanto a bandeira dos tocoginecologistas obstetras, que os parâmetros remuneratórios dos planos de saúde favorecem a incidência de cesariana. Por quê, Marina? Porque, veja bem, um trabalho de parto ele leva de 6 a 8 horas. Se você for comparar a remuneração do parto cesárea com o parto normal, ela é praticamente idêntica. Então, todo esse conjunto, eu diria, falta de maternidades completas, com equipes completas, medo da paciente. E aí, essa questão do medo, entra o papel do Ministério da Saúde, né, das entidades públicas, em se fazerem amplas campanhas de esclarecimento às usuárias, né, à população, dos benefícios do parto normal. Então, somando-se as equipes incompletas, as maternidades com equipes incompletas, somando-se o medo do desconhecido, né, somando-se os parâmetros remuneratórios não dignos, né? Muitas vezes o médico ele não tem como fechar um consultório ou largar o plantão para fazer a assistência da sua paciente. Então isso é fundamental que se estabeleça as equipes completas de maternidade. Então, somando esses 3 critérios, eu acredito que a gente chegue a esse percentual alarmante de cesarianas na saúde suplementar. Ok, a gente vai para o intervalo agora, na volta a gente fala sobre o parto normal após cesariana. Será que ele é possível? Daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio Cultural Evangelista Torquato.
Centro de Reprodução Humana. Vida e Saúde. Apoio Cultural. Evangelista Torquato. Centro de Reprodução Humana. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde. A gente está falando aqui sobre a epidemia de cesariana e o parto normal, né? No bloco anterior, o Dr. Jade, aqui, que é presidente da Cooperativa dos Obstetras, estava citando os fatores, né, que levam a essa epidemia de cesariana. Eu queria saber, Dr. Jade, se na sua opinião, esse projeto, esse programa do Ministério da Saúde de incentivo ao parto normal, ele vai contemplar esses fatores que o senhor citou aqui, que tem causado a epidemia de cesariana? Inicialmente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que é um órgão vinculado ao Ministério da Saúde, ela publicou no seu site uma resolução normativa, né, em janeiro, e nessa resolução normativa ela colocava que seria obrigatório as pacientes entrarem em trabalho de parto, todas elas, a partir de junho, a partir de agora junho, né? Com a instalação do projeto Parto Adequado, em que a ANS faz parte também, junto com a instituição o Einstein, uma instituição de São Paulo, né, que vai fiscalizar isso, eu acho que ela retrocedeu um pouco na sua determinação de apenas 6 meses, para que toda essa mudança aconteça, e coloca aí um prazo de 18 meses, para que tudo aquilo que nós falamos, Marina, no bloco anterior, que leva a essa epidemia de cesárea, seja mais discutido, né? Que o governo faça a sua parte de esclarecer cada vez mais as usuárias dos benefícios do parto normal, né? Que as operadoras de saúde revejam os parâmetros de remuneração para o parto normal, que as operadoras de saúde cobrem dos hospitais credenciados a presença das equipes completas de plantão. Para que eu estou falando isso, Marina, porque isso é segurança para a paciente, né? Isso é um fator fundamental. Então eu acredito, aqui em Fortaleza alguns hospitais foram selecionados como hospitais pilotos para a implantação desse projeto Parto Adequado. Eu acredito que um período de 18 meses é um período bom, né, é um período razoável para que a gente discuta e que a mudança cultural seja feita. É importante frisar essa mudança cultural, quando a gente fala que lá antigamente a minha avó, nossas avós, minha mãe teve parto normal. A minha irmã já teve parto cesariana por opção. Uma coisa que a resolução normativa da ANS coloca, a resolução normativa 368, ela não respeita a autonomia da paciente. E eu acho que a paciente deve... É um princípio básico do Código de Ética Médica que a paciente tem direito de decidir escolher a sua via de parto, depois de devidamente esclarecida sobre as vantagens de cada um. Então, isso é importante. Falando sobre esse esclarecimento, né? Quais as consequências de uma cesariana desnecessária para a saúde da mãe e do bebê? Pronto. Eu acho que falar dos benefícios do parto normal é melhor, né? E aí a gente vai para o que a cesariana desnecessária, aquela cesariana desnecessária pode trazer de consequência. Primeiro, o parto normal, a recuperação ela é bem mais rápida. A gente sabe que não há incisões, não é um procedimento cirúrgico, ela não vai envolver riscos anestésicos, né? A gente sabe que na cesariana, o percentual de RNs que vão apresentar desconforto respiratório é maior também. Você sabe que o trabalho de parto é um período em que há um amadurecimento do pulmão do feto, né? O pós-operatório da cesariana traz mais dor, traz um pouco mais de dificuldade para a amamentação, coisa que não é visto no parto normal, né? Então a paciente ela volta às suas atividades habituais, ela amamenta com mais facilidade, né? E acho que esses são os grandes benefícios do parto normal. Há de frisar que a cesariana é um procedimento seguro e que, quando bem indicado, salva a vida de mães e bebês. Então, quando é que a cesariana deve ser indicada? Pronto, então a gente deve pôr para a usuária que se o obstetra dela indicou uma cesariana, que ela não se amedronte, não se apavore, porque é uma cirurgia segura que salva a vida de mães e de bebês, né? Eu tenho visto a mídia, os defensores fanáticos do parto normal, nós somos defensores, mas sem nenhum fanatismo, né, de demonizar a cesariana. Não é isso. Não é isso que a gente quer para a população, para suas ouvintes, né, que elas fiquem bem esclarecidas que a cesariana é um procedimento seguro, embora o parto normal seja mais vantajoso. Quais seriam as indicações da cesariana? Falar de indicação de cesariana absoluta são poucas, as indicações absolutas. Vamos lá, sofrimento fetal,
né, aquele sofrimento que durante o trabalho de parto a paciente, o bebê entra em sofrimento, né, e a gente tem como diagnóstico isso através da ausculta do coração fetal, dos batimentos cardíacos fetais, descolamento prematuro de placenta, que esse é um evento dramático, né, que quanto mais rápido se intervir, salva-se a vida do bebê. Quando a placenta está na frente do bebê, que a gente chama placenta prévia total, há um risco de hemorragia materna enorme, que leva a óbito materno e fetal. Né? As cesarianas sucessivas, pacientes com 2 ou mais cesarianas, teoricamente seria mais seguro para ela a cesariana. E por aí vai, mas acho que de indicação absoluta seria isso. Você citou esse último exemplo, a gente vai ver agora um depoimento de uma paciente que teve 2 cesarianas e agora se orgulha de ter tido um parto normal. A professora Tatiane, ela é mãe de 3 meninos e nós vamos conhecer essa história. Perfeito. Meu nome é Tatiane Nascimento e há 1 mês eu tive um parto normal. Eu sou mãe de 3 meninos e desde a minha primeira gestação eu desejava o parto normal. No entanto, na minha primeira gravidez, o médico indicou uma cesárea, porque eu cheguei em trabalho de parto no hospital, no comecinho do trabalho de parto, e ele alegou que não havia dilatação, né? Hoje, depois de me informar bastante, eu sei que no começo do trabalho de parto realmente não tem dilatação, então foi uma cesárea desnecessária. Na minha segunda gravidez, a cesárea salvou a minha vida e a do meu bebê. Eu tive pré-eclâmpsia, a pressão subiu muito, né, e foi necessário fazer a cesárea. Meu bebê nasceu prematuro de 6 meses. Quando eu descobri que estava grávida pela 3ª vez, eu achei, né, que pensei que finalmente eu poderia ter o meu parto normal. E na minha primeira consulta de pré-natal, eu expressei o meu desejo ao médico, que me disse que seria muito mais cômodo o parto cesárea. Insatisfeita, né, eu procurei outro obstetra, que me disse também que seria impossível ter um parto normal após 2 cesáreas. Com isso eu fui atrás de me informar, né, pesquisei bastante e vi vários relatos de parto normal após cesárea. Vi que existia um grupo de apoio ao parto em Fortaleza e eu e meu marido começamos a visitar esses grupos e nos informar, e foi muito bom, né, porque eu me senti muito mais segura para levar adiante o meu desejo de ter o parto normal. Eu entrei em trabalho de parto um pouquinho antes da data prevista. Minha médica não estava em Fortaleza e, apesar de ter o plano de saúde, nós decidimos ir para um hospital público, né, porque eu sabia que no hospital, pelo plano, considerando o meu histórico de 2 cesáreas e pressão alta, com certeza eu teria uma 3ª cesárea. Então nós fomos para um hospital do SUS, onde eu fui muito bem atendida, muito bem recebida e tive a oportunidade de ter um parto natural, respeitado. Foi a melhor experiência que eu já tive, né? Eu tive toda liberdade de movimento, de ingestão de líquidos, uma sala de parto, né, com meia luz, sem o ar-condicionado congelando, a presença do meu marido, a presença da doula, né, uma enfermeira obstetra do meu lado. E cada contração, né, eu sabia que era a dor que ia trazer o meu filho, né, e quando ele nasceu, de imediato ele foi colocado nos meus braços pela enfermeira e foi a melhor sensação que eu acho que uma mulher pode ter. Jada, o que a gente poderia comentar desse caso, né? Atípico. Hoje, no Ceará, a gente tem uma situação desse tipo, né? Sim, o parto vaginal pós-cesariana, ele é factível. Pode ser feito, desde que bem acompanhado o trabalho de parto. Existe, a partir de 2 cesáreas anteriores, existe, na literatura documenta bem que existe um risco de ruptura uterina, né? Porque ela tem uma cicatriz no útero, né? E as contrações do parto, quando essa cicatriz é muito fina, quando o segmento uterino inferior é muito fino, Marina, pode levar a uma ruptura espontânea e a gente tem um quadro mais dramático. Eu fiz residência em um hospital público, presenciei pelo menos uns 3 vezes ruptura de útero durante o trabalho de parto em pacientes com cicatriz uterina prévia. Isso não quer dizer que a paciente com cesariana anterior não possa ter parto vaginal.
pode, principalmente no Sistema Único de Saúde. Porque quando ela fala, quando a Tatiane, até parabeniza a Tatiane pela coragem, quando ela fala que teve o parto no hospital público, ela teve uma conjuntura muito ao seu lado. Ela não teve só um obstetra. É diferente na saúde suplementar, quando ela só tem a mim ali, só tem a obstetra. No hospital público, ela tem os residentes que estão ali, todos dando suporte, ela tem a UTI, mas ali ela tem todo 3 ou 4 plantonistas no plantão, porque a gente sabe que o movimento é maior. Então, isso passa mais tranquilidade para ela evoluir, para ela ter o parto vaginal dela para cesariana, sim. Para ficar bem claro, é possível e é factível o parto vaginal após cesarianas. Apesar dos riscos, né? Apesar dos riscos envolvidos com a ruptura e tal. Mas desde que bem acompanhado, pode ser sim, é factível. E com relação ao aprendizado médico, né? Assim, a gente vê hoje, no Brasil principalmente, essa questão da cesariana mais presente, como a gente tem falado aqui, um número cada vez maior. Os médicos, eles ainda sabem fazer parto normal, doutor Jader? Esse conhecimento, ele não se perdeu no tempo? Sabem sim. Não se perdeu, Marina. Hoje nós temos aqui no estado do Ceará e no Brasil grandes residências, programa de residência médica, para que a ouvinte fique bem clara, é um programa em que o médico, após ser formado, ele entra no programa de residência para que ele se especialize. Então ele passa lá 3 anos, o obstetra passa 3 anos, onde ele aprende não só obstetrícia, como os procedimentos cirúrgicos e ginecológicos também. E sim, ele passa por todo um treinamento para que se faça parto vaginal. E nós temos, eu tranquilizo a ouvinte, de que nós temos na capital exímios tocoginecologistas preparados para a realização de parto vaginal, né? E é isso. E depende um pouco dessa mudança aí Você acredita que vai haver uma mudança? Enquanto a gente vai poder ver mais pessoas tendo partos normais, tanto na rede pública ou privada? Acredito sim, Marina, que esse projeto Parto Adequado, né, se bem esclarecido à usuária, se bem trabalhado junto ao médico, acho que tem uma tendência histórica de se culpar o médico. O médico fez essa cesárea desnecessária. Mas quem vive o dia a dia no consultório sabe que a paciente tem autonomia. E muitas delas chegam no nosso consultório, Marina, e a gente já vê até uma certa mudança atualmente. Hoje elas já vêm um pouco mais desejando o parto normal. Mas historicamente a gente passou muito tempo que a paciente veio pedindo cesárea, e ela tem o respeito à autonomia dela. Então, por mais que a gente discuta as vantagens do parto normal, muitas delas não aceitam. Entendeu? E com relação aos leitos de UTI neonatal, né? Você falou sobre a estrutura dos hospitais, mas a gente não citou especificamente esse ponto. Hoje, a gente vê que no sistema de saúde a gente está vendo uma crise, falta de leitos em emergências, em hospitais de grande porte. Com relação aos leitos de UTI neonatal, isso também se repete? Se repete, Marina. Isso é um problema de saúde pública enorme, né? Eu canso de conversar com pediatras, colegas que trabalham na maternidade escola, no Hospital Geral, no César Caos, no Hospital Cesar, que são as 3 maternidades de risco de Fortaleza, em UTIs que eram para ter 16 bebês, tem 30, né? E aí a gente tinha que discutir as causas dessa superlotação. Acho que a população cresceu, né? A demanda por pré-natal aumentou. O interior do estado, infelizmente, não está preparado com leitos de UTI neonatal para absorver essa demanda. O pré-natal é um período em que a gente pode diminuir a incidência de prematuridade. Os bebês prematuros são aqueles que mais frequentemente vão para a UTI neonatal, né? Então, o pré-natal bem realizado, por exemplo, vou citar, uma infecção urinária não diagnosticada durante o pré-natal. Essa paciente pode evoluir para um trabalho de parto prematuro. E aí ela vai ocupar um leito de UTI neonatal, esse bebê. Então, a gestão pública deve ter a noção, e eu acredito que tenham, de que a redução nesse caos, nessa falta de leite de UTI neonatal, passa por um pré-natal bem adequado. Vai lá na atenção primária, né, e equipar. E nós temos maternidades, referência no interior do estado do Ceará. Okay. Para que não venha tudo para a capital e superlote e seja essa grave crise que tem sido mostrada diariamente nos jornais, nas TVs, em todos os programas que a gente tem visto aí. Ok, doutor Jader, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa hoje. A gente, felizmente, não tem mais tempo nesse bloco, a gente vai para o intervalo. Na volta, a gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho de parto daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Evangelista Torquato. Centro de Reprodução Humana. Vida e saúde. Apoio cultural.
Evangelista Torquato, Centro de Reprodução Humana. Estamos de volta com o programa Vida e Saúde. A gente recebe agora a professora de Saúde da Mulher da UES e também enfermeira obstetra, a doutora Francisca Montezuma está aqui com a gente. E ela estava me contando que hoje é o Dia Mundial de Combate à Mortalidade Materna, né? É. Hoje, como é que está essa questão da mortalidade materna das mulheres nesse período do parto, né, doutora? A mortalidade materna hoje, né, a mortalidade materna é um problema de saúde pública, porque ela influi diretamente nos índices de mortalidade da população em geral. Então, a mortalidade materna é uma coisa muito dramática, porque ela desagrega a família, então ela tem uma importância social, né, indiscutível. E por isso, morte não é bom para ninguém, mas a gente combate a mortalidade materna. O Ministério tem todo um trabalho junto aos profissionais e está todo mundo da saúde preocupado com essa mortalidade, por essas razões e por outras. E nós estamos nessa luta, né, de favorecer a saúde da mulher como um todo, preservar a saúde da mulher para que ela não venha a morrer na sua idade fértil, na sua idade produtiva, né, que hoje a mulher é um ser produtivo durante muito tempo, tem sido se dado um tratamento especial à mulher nessa questão do trabalho, que a mulher hoje também, ela é uma provedora, né, uma colaboradora do seu lar, então a importância tem todo um contexto social, político, econômico, né? E isso tem a ver, essa mortalidade hoje, ela tem a ver com o tipo de parto envolvido ou é uma coisa mais ampla? Não, é assim, a mortalidade materna, ela está diretamente ligada à questão do parto e nascimento, né? A gente diz que a mulher morreu, é materna a morte, porque ela morreu naquele período, né, que ela estava gestante, ou que ela pariu, ou que ela estava no puerpério. Mas hoje tem a ver com parto cesariana e normal ou não? Não, a vida inteira, toda a vida se trabalhou para evitar, porque assim, não existe parto sem risco. A gente diz que tem parto de risco habitual. Tanto faz ser cesáreo como parto normal. As pessoas dizem até que existe até um jargão no meio obstétrico, que a obstetrícia é uma caixinha de surpresa. Porque um parto normal ele pode estar evoluindo, uma gestação, um trabalho de parto, evoluindo muito bem, não é? Com toda a assistência e tudo, e de repente aconteceu uma coisa imprevisível e que leva essa paciente a um estado digamos assim, de risco e de morte. Como é que a gente pode dizer que está caracterizando o início do trabalho de parto? Como é que ele começa? Bom, o início do trabalho de parto, os tratadistas escrevem assim, que é a cessação, né, a cessação metabólica do ovo. Ele envia uma mensagem dizendo, a placenta diz, olha, eu terminei a minha função, né, endócrina, então o menino está pronto para nascer. E existem sinais clínicos visíveis, né? Que é a contração, a mulher começa a referir, uma cólica, uma dor, as secreções se multiplicam, né? Secreções vaginais, ela vai dizer que apareceu um catarro, que é um muco para lubrificar o canal de parto. Então isso são sinais clínicos visíveis que a mulher refere, que o assistente, o obstetra, a enfermeira obstetra, ela vai detectar e vai saber que a mulher está iniciando um trabalho de parto. A mulher percebeu em casa ou na rua onde ela estiver que esse trabalho de parto começou, ela deve procurar o hospital nesse momento ou não? Bom, isso daí, essa orientação ela deve ser dada no pré-natal. Por quê? A mulher que faz um pré-natal bem acompanhada, ela recebe a orientação de quando e como ela vai começar esse trabalho de parto. Porque tem os sinais clínicos que são visíveis e que são normais, mas tem alguma coisa que pode acontecer. Por exemplo, o sangramento. A mulher que perdeu água, que elas chamam, que estourou a bolsa, que elas chamam, né? Que é a ruptura das membranas amnióticas. Então, nesse momento, ela tem que ser orientada. Você vai para a maternidade quando você estiver sentindo uma contração mais forte, que houver já há algum tempo, aparece, ela vem, você percebe que ela passa, depois ela volta. Mas se você perceber que tem um sangramento importante, né, ou que você rompeu a bolsa, você deve procurar o hospital imediatamente. Então essa orientação,
ela deve ser dada durante o pré-natal, na última semana da gestação, na última consulta, para que a mulher vá procurar a unidade de saúde realmente quando ela estiver em trabalho. Por quê? Porque se ela chegar na unidade de saúde e ela não estiver realmente, como a gente chama, em franco trabalho de parto, ela estiver em pródromo, que é a palavra correta, técnica, então ela vai ser examinada e vai com a família, e não vão gostar porque ela vai voltar. Isso gera conflito e gera, além do descontentamento, ela fica emocionalmente abalada, porque ela já estava achando que já ia parir. O pessoal já acha que sentiu a primeira dor, pensa que era como na novela, sentiu a primeira dor, já vai parir. Não é assim, né? Na verdade, é um processo. Trabalho de parto numa mulher que vai ter o primeiro filho, ela dura em média de 8 a 12 horas. Então, é um período que a pessoa tem que estar preparada. E isso não pode acontecer no momento do parto. Ela deve ser preparada, por isso é que existe a palavra pré-natal. Quer dizer, antes vai acontecer, assim, aí você vai explicar. Porque a mulher bem preparada, ela vai ter condições de saber que o útero dela tem que dilatar para o menino nascer. Tudo isso são coisas que devem ser explicadas para ela entender e incorporar a ideia de passar algum tempo em trabalho para ter um parto natural. Esse parto, trabalho de parto que evolui ok, tá tudo direitinho, né? Tudo no padrão, que não está despertando ali risco, né? Ele ali a partir de que momento que ele está evoluindo normal, assim, por exemplo, a partir aí de 6 horas, ele já começa a ter dilatação? Como é que funciona essa questão? Assim. Passou o período o menino encaixou, né, o colo está preparado, o colo que a gente chama o colo fino, preparado, né, e se incorporou, que a gente chama a cervix se incorpora, tá tudo, vai progredir. Então, essas 2 primeiras horas, ele vai, a primípara, a mulher que vai ter o primeiro filho, ela dilata 1 centímetro a cada hora de trabalho de parto franco. O que a gente chama de trabalho de parto franco? Contrações que são efetivas, que contrai o útero, que demora algum tempo, né, 35, 40 segundos, que acontece de 3 contrações dessa durante 10 minutos. Tudo isso a mulher deve ser orientada. Então, a partir daí, ela começa a evoluir 1 centímetro a cada hora. Se para passar a cabeça do menino a gente precisa de 10, então tem que ser 10 horas, né? Mas isso pode ser, isso é o que a literatura diz, mas isso é uma coisa fisiológica, que ela pode variar de mulher para mulher. E a questão da preparação, né? A mulher começou a sentir ali aquela primeira dor, né? Esse momento inicial que você citou aí do início do trabalho de parto. Como é que ela deve se preparar? Ela pode se alimentar normalmente? Ela tem que ficar em jejum? Existe essa regra ainda com relação ao trabalho? A mulher que tem que sofreu alguma intercorrência na gravidez, ou de hemorragia, ou de uma ameaça de aborto, ou uma coisa que fugiu do padrão que a gente chama de normalidade, ela deve ser orientada a ter uma alimentação mais leve na última semana. Porque se ela precisar de uma intervenção, é bom, é recomendável que ela tenha no mínimo 8 horas de jejum. O ideal é 12. Como os trabalhos de parto geralmente ocorrem durante a noite, a madrugada, geralmente as pessoas estão em jejum. Mas se ela tiver feito uma alimentação mais pesada, isso vai demorar mais a digerir, né? Então, hoje se recomenda, né, através de todas essas recomendações que tem sobre partejar a mulher, acompanhar a mulher, a gente pode dar algum alimento líquido, um suco, uma água, se tudo estiver dentro de um padrão. Se houver qualquer coisa que foge a isso, não é bom. Se a mulher tiver perdido sangue, a mulher tiver perdido água, né? O menino não está com os batimentos dentro de um padrão de normalidade que a gente considera que tem, não é, um intervalo de tempo e tal. Aí, isso daí quem é que vai discernir sobre isso? É quem estiver dando assistência, né? Por isso que é interessante a pessoa estar acompanhada. Professora, e o que é a sua opinião sobre esse programa de incentivo ao parto normal? Hoje a gente estava falando aqui nos blocos anteriores sobre esse número elevado de cesarianas, às vezes porque a mulher não quer sentir a dor do parto ou por uma série de questões do nosso sistema de saúde, né? A senhora acredita que esse programa de incentivo vai ser benéfico e vai funcionar? Eu acredito, sabe por quê?
Porque, assim, historicamente, a amamentação, quem era que amamentava? Era a mucama. A mulher chique não amamentava, a mulher rica não amamentava. Depois a mulher rica não queria mais ter dor, começou a fazer cesárea. Mas hoje a mulher rica está indo para o hospital ter o seu filho normal. A princesa de Londres, né, da Inglaterra, ela saiu do hospital com a criança no braço, sapatinho alto, toda arrumadinha, com o buchinho inchado, como se diz, como toda mulher que acabou de parir, mas ela pariu normal. A nossa modelo famosa, que é a Gisele, né? Então isso também, porque isso às vezes as pessoas vão vendo e vão incentivando, isso é como nome, né? Qualquer dia vai ter muitas pessoas aí com o nome da princesa. Também as pessoas vão aderir à questão do parto. É uma tendência, né? É uma tendência do momento, mas isso é muito benéfico. Mas eu não estou aqui satanizando a cesárea, sabe? Eu não sou radical, eu acho que a cesárea tem as suas indicações. Mas eu concordo que a mulher, ela deve optar, ela deve ser orientada. Olha, se você quiser cesárea, você tem direito de escolher a cesárea, mas a cesárea tem tais e tais riscos. Você quer parir em casa? Pois na sua casa tem tais e tais riscos. E tem médico ou enfermeiro que não dá essa, eu pelo menos não dou essa assistência domiciliar, é só até a hora de ir parir, se for o caso, de ir para o hospital. Com toda a vinculação, com toda... Quais são os riscos, referido. na sua opinião, na sua opinião não, quais são Sim. os riscos da saúde do parto em casa, por exemplo? Olha, o parto em casa depende do contexto. Qual é o contexto? Por exemplo, uma pessoa que tem um aparato capaz, né, tecnológico, profissional, de dar toda a assistência. Porque nunca você pode dizer que um parto não tem risco. Que uma criança vai nascer bem. Se ela nascer bem, maravilha. Mas se ela não nascer, a pessoa tem que ter condições de dar assistência. Por exemplo, ventilatória. Como é que eu ventilo um menino em casa? Tá entendendo? Então, e hoje a gente fala muito na segurança do paciente. Mas a segurança do paciente, ela perpassa pela segurança profissional. Eu tenho que ter segurança para eu oferecer segurança. Ok. Tá? Professora, eu quero muito agradecer a sua presença aqui com a gente hoje. A gente vai para o intervalo agora. No próximo bloco, nós vamos conhecer uma mulher que largou uma multinacional para fotografar partos depois de uma experiência de ter um bebê em casa. A gente fala sobre isso no próximo bloco. Vida e saúde. Apoio Cultural Evangelista Torquato. Centro de Reprodução Humana. Evangelista Torquato. Centro de Reprodução Humana. Nós vamos agora ouvir a história da Roberta, mãe de primeira viagem, escolheu ter uma filha num parto normal em casa. Olha lá, fala oi! Meu nome é Roberta Martins, sou fotógrafa de parto, tenho 33 anos. Eu já tinha visto uma amiga que tinha parido em casa com uma equipe humanizada e aí fiquei encantada por esse mundo. Cadê o Jasmin? Cadê o Jasmin? Cheiro Jasmin! Cheiro Jasmin! E quando eu engravidei eu tinha certeza de que o que eu queria era um parto normal, natural, sem intervenções, né? E aí começou a nossa busca, minha e do meu esposo, ele me apoiou bastante. Eu acho que o parceiro aí nessa luta aí é fundamental. E não é fácil no Brasil você ter um parto normal, porque você corre o risco de sofrer violência obstétrica nos hospitais, se você não tiver uma equipe humanizada que te acompanhe, ou você corre um grande risco de ir para uma cesárea desnecessária. Eu queria muito parir em casa, mas eu tinha medo. Por conta de toda a construção, de todos os nossos estudos, nós percebemos que parir em casa era a melhor opção, era a opção mais saudável. Obviamente com uma equipe que nos auxiliasse, né? Que nos desse toda a segurança, todo o conforto, todo o aparato. Só que eu tinha muito medo. E aí o meu parto foi um parto domiciliar não planejado. Porque a ideia era ficar em trabalho de parto até ter mais ou menos 6, 7 centímetros de dilatação e ir para o hospital, né, para efetivamente parir. Mas, como eu tinha estudado bastante e durante o processo, meu parto foi um parto rápido, mas durante o processo do trabalho de parto, eu me senti muito forte. Eu me senti poderosa, eu me senti segura, né?
E aí, quem estava? Meu esposo, minha mãe, uma parteira que foi me avaliar, que foi ver quantos centímetros de dilatação eu estava, e uma doula. A minha médica, a minha obstetra, tinha sido avisada e ela já tinha reservado o hospital. Só que durante o processo, eu resolvi ficar em casa. Quando as pessoas falam, nossa, dói, dói. A dor existe, mas não é uma dor de sofrimento. É uma dor de alegria, eu até me emociono. É uma dor de alegria de saber que seu bebê vai chegar, né? Então é uma dor perfeitamente suportável. Meu esposo cortou o cordão, né? Minha filha nasceu super bem. Eu sou uma outra mulher, né? Eu lembro que quando eu pari e alguns dias depois, eu comecei a pensar o seguinte, gente, se eu parir em casa, eu e minha filha nesse processo, né? O meu corpo trabalhando sozinho, né? Sem a ajuda de ninguém. Você tem um auxílio, você tem uma equipe que te apoia, mas parir é você, é o seu corpo, né? A sua força. E aí eu pensei o seguinte, poxa, se eu tenho esse poder, eu tenho poder para qualquer coisa nessa vida, para mudar a minha história, para refazer a minha história. E aí, a partir de então, eu tive uma transformação imensa na minha maneira de ver a vida, na minha maneira de querer levar a minha vida e no exemplo que eu queria dar para minha filha. Alecrim, alecrim dourado que nasceu. Muito lindo o depoimento da Roberta, né? A gente vai conversar sobre essa transformação provocada pelo parto na vida de algumas mulheres com a Carla Wayne, que é psicóloga e doula. Carla, primeiramente eu queria que tu explicasse o que é uma doula. A doula, ela é uma profissional que acompanha mulheres durante o período da gestação, parto e pós-parto. Ela é uma acompanhante de parto treinada, diferente de um acompanhante da mulher, como o marido, o companheiro ou a companheira, né? A sua mãe, uma irmã. Ela passa por um treinamento e também a sua própria experiência acompanhando partos e muitas vezes ela mesma tendo seus próprios filhos, né? Muito importante para que ela tenha condições de acompanhar a mulher durante também esse processo. Então ela auxilia durante a gestação, tirando dúvidas, oferecendo informações sobre as possibilidades que ela vai ter da assistência ao seu parto, né? Apoiando emocionalmente por algumas situações desafiadoras que a gestante passe. Durante o trabalho de parto e o parto, a doula ela também oferece o suporte físico e emocional. Ela auxilia com o alívio da dor, né? Através de métodos que a gente chama de não farmacológicos, né? Que são métodos naturais, como massagens, uso de bolsas de água quente, aromaterapia, óleos essenciais, banhos, né, ou banhos de imersão, ou banhos de chuveiro, várias técnicas que facilitam a mulher a perceber a dor do parto de uma forma diferente, né? A gente gosta muito de dizer que a dor, ela não é a mesma coisa que o sofrimento, então a mulher pode passar pela dor sem sofrer. E durante o pós-parto, a doula também tem um trabalho super importante de apoio daquela mãe recente, né? Ou a mãe que se tornou mãe pela primeira vez, ou mesmo uma mãe de segundo filho, de terceiro filho, que enfrenta desafios, né? Carla, desculpa, a doula, ela trabalha também dentro dos hospitais? Existem doulas dentro dos hospitais ou esse seria um trabalho que só existe para quem escolhe o parto em casa? Não, muito pelo contrário. As doulas, elas são fundamentais na assistência ao parto dentro do hospital, porque o hospital, em geral, ele é um ambiente bastante desafiador para a gestante, para a parturiente. É um ambiente muitas vezes desconhecido, né? É um ambiente pouco familiar, diferente da sua casa, em que ela se sente bastante à vontade, né? Tem vários profissionais que a gestante não conhece, que estão interferindo na assistência ao seu trabalho de parto e parto. Então a doula, por oferecer o suporte contínuo, ou seja, ela estava presente durante a gestação, durante todo o seu trabalho de parto e continua presente até as primeiras horas após o nascimento do bebê, ela tem essa condição de oferecer esse suporte emocional,
né, de estar... Então ela teria que ser uma psicóloga ou não necessariamente? Não necessariamente. Mas, no caso é bom que seja, né? Não necessariamente, né? Existem doulas que têm várias profissões, muitas vezes agregam, por exemplo, uma doula que também é fisioterapeuta, ela pode agregar algumas coisas da sua formação inicial. Da sua formação, né? Nesse trabalho. Isso, a doula que é psicóloga, a mesma coisa, mas não necessariamente. A doula ela pode ser de qualquer profissão. E sobre a transformação, né? A gente viu a Roberta dar um depoimento falar que transformou, ela mudou de profissão, ela era secretária de uma multinacional e virou fotógrafa de partos, né? Que também é uma nova tendência que a gente tem visto aí. Essa transformação, o que seria? Faz parte desse conceito de empoderamento da mulher? O que seria isso? Sim, faz parte do conceito de empoderamento. O que a gente percebe é que as mulheres que buscam um parto diferente do que hegemonicamente está acontecendo e é oferecido, né, na nossa sociedade, não só em Fortaleza como no Brasil, de uma forma geral, são mulheres que precisam passar por um processo de conquista, né? Porque é preciso uma busca. Ela falou, inclusive, na reportagem que ela precisou estudar bastante. Então, a gente busca, em geral, textos na internet, muitas vezes as mulheres buscam cursos também, tentando entender o que é esse universo da assistência ao parto e como buscar um parto respeitoso, né, que consiga, possibilite a construção de uma relação mais horizontal entre a gestante e a equipe de assistência, né? E nesse processo, a mulher vai conseguindo desenvolver até uma nova identidade, eu poderia dizer. E o que aparece muitas vezes, muita coisa não aparece, mas o que aparece muitas vezes é a mudança de profissão. Porque ela vinha talvez de uma situação em que ela era passiva, em várias situações na vida dela, e quando ela começa a tomar uma atitude de ativa, de poder, né, como você citou, ela percebe que outras áreas da vida dela poderiam também passar por isso. Em geral, muitas mulheres que buscam um parto diferente acabam também desenvolvendo uma forma diferente de cuidar dos seus filhos, né? Buscam, por exemplo, o uso de carregadores de bebê slings em vez do carrinho, buscam fraldas de pano ecológico em vez da fralda descartável, buscam cuidar dos seus próprios filhos em vez de colocar na creche ou de contratar uma babá, e vão buscando estratégias para isso, e dentro dessas estratégias está, por exemplo, a mudança de profissão, de uma profissão que ela ficaria 40 horas dentro de um escritório para uma que ela tem flexibilidade de estar com a sua filha e, né, escolher alguns horários para trabalhar. Isso tem sido muito comum na nossa Para quem está em dúvida sobre o parto, que tipo de parto escolher, ou está criando coragem para fazer um parto normal, a gente não tem tanto tempo nesse bloco, mas eu queria que você deixasse uma mensagem de incentivo, tanto com relação a encarar esse período de dor, a encarar também as dificuldades que ela vai ter para realizar esse parto normal. Bom, o que a gente ouve das mulheres que têm a experiência de terem uma assistência ao parto pautada em propostas como a da humanização do parto, né, por exemplo, que oferecem para a mulher a possibilidade de, por exemplo, ter liberdade de se movimentar, ter presentes consigo pessoas da confiança dela, né? Seu acompanhante, seja o companheiro, a mãe, que tem acesso a esses métodos de alívio da dor, com a presença da doula, por exemplo, né? Então, mulheres que têm essa experiência relatam para a gente que a dor, muitas vezes, primeiro, ela é totalmente insuportável, ela é completamente esquecida logo após o nascimento do bebê, e muitas vezes ela é esperada até, né? As mulheres que estão na gestação, esperando entrar em trabalho de parto, elas dizem, eu estou com muita vontade de começar a sentir as dores, porque é um sinal de que o meu corpo está funcionando, meu corpo está entrando em trabalho de parto e vai trazer o meu bebê para os meus braços. Então, de fato, passar por um trabalho de parto, ou ter uma assistência ao parto, em que a mulher não tem liberdade, né? Muitas vezes é alvo de várias intervenções, como a episiotomia, por exemplo, ruptura artificial da bolsa, enfim, várias intervenções que, em algumas situações, não são analisadas, se de fato são necessárias, ou não são, a mulher não é consultada e não pode decidir junto, ela se sente violentada. Então, não é essa assistência ao parto que nós queremos, né? Nós queremos, para além de decidir se é parto normal ou cesárea, o que a gente precisa talvez seja de um novo paradigma de assistência ao parto, que possibilite à mulher essa condição, né? Não de
decidir independente do que a equipe está dizendo. Não é isso que nós estamos dizendo, ao contrário. Mas é uma relação de parceria em que mulher e equipe são corresponsáveis por aquele processo de nascimento do seu bebê. Ok, Carla, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa hoje. Infelizmente a gente tem mais tempo, mas acho que deu para ter um panorama bem bacana dessa questão do parto, de onde buscar ajuda e onde se informar, né? O Vida e Saúde de hoje fica por aqui. Eu aproveito também para convidar você para assistir o nosso próximo programa. Até lá! Vida e Saúde. Apoio Cultural Evangelista Torquato. Centro de Reprodução Humana.